muito poderoso, honrado entre a sociedade internacional dos estados da época, por assim dizer, extrapolando a linguística. Davi, reconhecido internacionalmente como rei, soberano, mas quando o homem está grande demais, vem logo o abismo, a queda. E chegamos ao capítulo 11º, capítulo 11 do segundo livro do profeta Samuel, da glória, da opulência, da grandiosidade à decadência. Graves pecados cometidos pelo rei Davi. Traição militar. Adultério mediante traição militar. Crime grave, punido com pena de morte. Traição punida com a morte. Veja no que Davi se meteu. O homem estava muito grande, soberano com o poder consolidado, mas precisava ser trabalhado por Deus, precisava ser amassado, tal como o vaso na mão do oleiro, outra alegoria a que acessaremos no futuro próximo. Maravilha! Entrelacemos os diversos livros desta grande biblioteca chamada Bíblia Sagrada. Capítulo 11 do segundo livro do profeta Samuel. Avancemos. Davi e Batesseba. Na primavera seguinte, após Davi ter vencido os amonitas, que estavam associados aos sírios, na primavera seguinte, após o estabelecimento definitivo do poderio de Davi, na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Não foi trabalhar. Ficou no seu palácio, admirando a opulência de sua grandeza. Tudo o que eu conquistei. Efetivamente, eu sou um abençoado por Deus. Meu poder está estabelecido. As tribos prestam conta ao meu poderio. Sou reconhecido internacionalmente. Vejam o meu palácio, que belezura. Enquanto o exército de Davi estava no fronte, na linha de frente da guerra, e Davi estava se refestelando em admiração à sua própria riqueza. Mas Davi ficou em Jerusalém, não foi guerrear. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio, que ficava num local alto, local em que de onde se via tudo. Então, Davi tinha o panorama geral de tudo o que acontecia na planície. Muitas casas abaixo do palácio. Davi via tudo. Meus domínios, meu território, minha grandeza. E Davi foi passear no terraço do palácio. Dali, bem do alto, viu uma bela mulher, maravilhosa mulher, muito bonita, bela, sensual, tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher. E logo soube que era Batesseba, filha de Eliã, e esposa de Urias, o heteu. Então, Davi não pensou duas vezes, mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la.
conscientemente. Veja o que o homem fez. Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram, e Davi teve relações sexuais com ela. Davi a possuiu. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Então voltou para casa e, tempos depois, descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Vejam só, o homem não vai trabalhar, tira aquela folga maravilhosa enquanto seu exército está fazendo guerra, e ele começa a se distrair, ele começa a se distrair com as suas próprias riquezas, admirando o palácio, admirando a estética bela dos palácios dele, dos palácios dentro do palácio maior, começa a observar todos os seus domínios, e daí ele observa uma casa bem abaixo, uma bela mulher se banhando, toda sensual, maravilhosamente bela e linda, aquela beleza típica da mulher oriental. Davi manda chamá-la, ela vem e eles têm relações sexuais. Tempos depois, Davi descobre que ela está grávida. Vejam só. Davi viu o que não deveria ver e caiu em tentação. Foi engolido pela beleza da mulher e começou a tomar decisões estúpidas e absurdas que muito fez mal a ele. Davi, sabendo que Batseba estava grávida, mandou então mensagem a Joabe. Vejam só a matreirice de Davi. Mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. Urias estava na guerra. O marido da mulher estava na guerra. O marido de Batseba estava na guerra. O melhor soldado comandante de Davi. Mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. Eu, o rei, quero falar com o meu soldado. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias que ele fosse para casa. Vá para casa e descanse um pouco. Há muito tempo que você está no campo de batalha, na linha de frente. Senti no meu coração de fazer um agrado à sua pessoa. Você é um soldado muito disciplinado, o melhor que eu tenho. Portanto, darei uma folga a você. Vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: Você acaba de voltar depois de ter ficado muito tempo fora com Joabe e os guerreiros nessa guerra que estamos empreendendo já há bastante tempo? Você acaba de voltar depois de ter ficado tanto tempo fora e não vai para casa? Por que você não foi até agora para sua casa, rapaz? Urias respondeu. Urias, um soldado muito trabalhador. Os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente de batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com a minha mulher, sendo que o exército do povo de Deus está em guerra? Juro por tudo o que é mais sagrado, que nunca poderia fazer isso com o rei. O que o Senhor me pede, eu não posso cumprir. Então Davi disse: Fique aqui o resto do dia. Amanhã eu o mandarei de volta.